Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Bem-vindos a todos vocês que estão chegando agora, vocês que já estão por aqui, que estão sempre me acompanhando. Muito obrigada aqui pela companhia. Bom, tá chegando agora? Não deixe de deixar aquele joinha, que é muito importante. Se inscreve no canal. Aqui embaixo tem a playlist do Mundo Gringo, então você vai assistir todas as histórias que você perdeu, tá? E deixa um bom dia, Dani, aí nos comentários. Depois que você ver o vídeo, comente, porque as nossas Alices ficam ansiosas aqui pelos comentários de vocês também. Então é muito importante pra gente, tá? Bom, vamos lá a história de hoje, mas antes eu quero pedir um favor a vocês. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição um link, primeira frase aqui na descrição é um link para vocês me ajudarem a ganhar o prêmio Luísa Brunet de enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? Então, já falei aqui outras vezes, o link tá aqui embaixo. Você abre o link, vai ver minha fotinha, deixa lá 4 palavrinhas por que você acha que eu mereço esse prêmio e se embora lá ganhar esse prêmio. Cadastre o seu e-mail e tá feito. E agora é nesse mês agora, então eu conto com vocês. Bom, vamos lá a história de hoje. Deixa eu pegar meu óculos. Vamos lá que hoje é fogo no parquinho. Oi Dani, me chamo Alice, tenho 21 anos e sou super fã do seu canal. Estou sempre assistindo, adoro ouvir as histórias, acho muito legal o seu jeito extrovertido e imparcial. Dani, sou filha única de um casal que se separou quando eu tinha 11 anos de idade. Tanto meu pai quanto a minha mãe são bancários. Eu tive uma infância até certo ponto bastante tranquila. Meus pais sempre foram super atenciosos e não mediram esforços para que eu tivesse uma infância tranquila, né? Porém, Dani, quando eu tinha 11 anos, meus pais se separaram e meu mundo desabou. Eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe e sempre fui o xodó do meu pai. Até antes da separação, eles viviam numa boa, sem grandes brigas. Pra ser sincero, nem me recordo de nenhuma briga entre eles até o período da separação. Porém, a minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela com uma colega dele que trabalhava no mesmo banco que ele naquela época. Como eu disse, minha mãe também é bancária, mas eles sempre trabalhavam em agências diferentes. Eu acho que você não tinha dito, não sei. Bom, alguma colega da minha mãe que trabalhava na mesma agência que meu pai alertou ela sobre o caso que meu pai estava tendo com essa colega de trabalho. Então alguém foi lá e contou para a mãe dela investigou, descobriu e acabou-se o casamento, né? Bom, essa época foi uma época que marcou muito a minha vida. Eu sempre fui muito agarrada com meu pai e com a minha mãe. Me lembro até hoje do dia que meu pai saiu de casa, definitivamente. Sabe aquele vazio imenso na nossa casa? No início foi complicado para mim, eu chorava muito pela ausência do meu pai, do dia a dia, com o tempo, meus pais tiveram até que procurar ajuda de psicólogos para mim, pois eu estava me tornando uma pré-adolescente revoltada com tudo. Meu desempenho escolar começou a cair, comecei a responder minha mãe com grosserias, eu não acatava as ordens que ela me dava, e por um tempo, devido à minha imaturidade, eu culpei bastante a minha mãe pelo divórcio. Eu não tinha maturidade suficiente para entender o que era uma traição, e muito menos para entender se existia algum culpado naquela história e quem era o culpado da história. Enfim, por um bom tempo eu responsabilizei muito a minha mãe por isso. Quando eu completei 14 anos, a minha mãe recebeu uma promoção no banco que ela trabalhava. Porém, para ela aceitar essa promoção, ela tinha que se mudar de cidade. Não era para uma cidade muito distante da nossa, era uma cidade menor. Ai, gente, peraí que a minha blusa deu mal aqui. Me agarrou alguma coisa. Era para uma cidade menor, né? Que ficava aproximadamente 300 quilômetros da capital, onde a gente morava. E eu moro até hoje.
Quando minha mãe recebeu essa proposta, ela veio conversar comigo e explicou a importância dela aceitar aquela proposta. Pois além de ter dado um up no salário, aquilo seria muito importante profissionalmente para ela. Só que a minha vida toda sempre foi nessa cidade na qual eu moro. A minha escola, minhas amigas, minhas tias, meus primos. Então a minha mãe e meu pai chegaram a um acordo que eu ficaria com meu pai, até minha mãe se adaptar melhor nessa nova cidade, e posteriormente eu me mudaria para lá, caso eu decidisse. Quando eu fui morar com meu pai, Dani, ele já estava namorando a Manu. Só para esclarecer, Manu não era aquela que causou o divórcio do meu pai com a minha mãe, tá? Logo depois que meu pai divorciou, ele também terminou o caso lá que ele tinha. Mas vamos lá. Manu era uma arquiteta, uma pessoa do bem, sempre me acolheu muito bem. Ela também é divorciada. E assim como meu pai, ela só tinha um filho. No caso dela, um rapaz que se chama João. Assim que foi morar com meu pai, Manu começou a ficar na casa do meu pai com mais frequência. Ela tinha um apartamento dela, porém quase todos os finais de semana ela ia para casa do meu pai. Desde que nos conhecemos, ela me acolheu bem e eu a ela. Ela fazia de tudo para me agradar, me levava em shopping, me deixava e me buscava em festinhas. Então criamos uma relação muito boa entre a gente. Depois de 1 ano e meio, eu estava morando com meu pai. Ele e Manu resolveram se casar. Diferentemente do que acontece muitas vezes em algumas famílias, eu recebi muito bem essa notícia. E acho que isso motivou ainda mais meu pai a se casar. Dani, até o dia do casamento, eu não conhecia o filho de Manu pessoalmente. Eu conheci ele por fotos, pois ele morava em outro estado com o pai dele. E nesse período que meu pai e Manu namoraram, ele não tinha vindo na nossa cidade. Só a Manu que ia para lá em algumas datas, pois além de João, filho da Manu, toda a família dela morava nessa cidade que o filho morava, em outro estado. Bom, 3 dias antes do casamento, João veio para cidade prestigiar o casamento da mãe dele com meu pai. Nesse período, a Manu ainda morava no apartamento dela. Ela só entregou esse apartamento após o casamento e lembra até hoje a primeira vez que vi João pessoalmente. Era uma quinta-feira, o casamento seria no sábado. Meu pai combinou com Manu da gente sair para jantar. Nesse dia, meu pai passou embaixo do prédio de Manu para buscar eles. Na hora que chegamos na porta do prédio de Manu, que eu desci do carro para ser apresentada a ele, minhas pernas tremeram. Meu coração bateu mais forte e começou a bater um sentimento intenso dentro de mim, que até hoje eu não sei explicar. Só sei que com certeza aquilo foi amor à primeira vista. Fiquei toda desconcertada na hora que eu vi, o João. Era um misto de timidez, euforia. Assim que entramos no carro do meu pai para ir para esse restaurante, eu já comecei a ficar até meio paralisada. Eu já não conseguia mais conversar com a mesma desenvoltura. Eu estava travada diante daquele menino. Assim que chegamos no restaurante, eu já estava menos tensa e eu consegui conversar melhor com ele. Conversamos sobre música, tipos de balada que a gente gosta, estudos. Temos praticamente a mesma idade. João é 1 ano mais velho que eu. E nossa conversa foi fluindo numa boa. Em pouco tempo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. A ponto de Manu brincar, falando que a gente parecia 2 irmãos, que não se viam há muito tempo. Lembro que na hora que ela fez essa piada do irmão, eu não digeri muito bem. No primeiro momento, eu fiquei até pensando comigo mesmo se isso poderia impedir, talvez, da gente ter algo no futuro. Eu já estava vidrada nele. E quando ela falou essa questão de irmãos, eu fiquei assustada. Depois do jantar, meu pai e Manu ficaram na mesa, terminando de tomar garrafa de vinho, e eu e João fomos dar uma volta do lado de fora do restaurante. Nessa hora ele começou a me contar um pouco dele, falou que estava quase terminando o ensino médio, que sonhava fazer direito. Falou que tinha gostado muito do meu pai, e eu falei que eu amava a Manu, que ela era uma mulher incrível, que eu estava muito feliz com o casamento deles. Num determinado momento, a conversa fluiu para a nossa vida amorosa. Gente, eu tinha 16 anos e eu falando de vida amorosa. Falei com ele que eu já tinha ficado com alguns meninos, mas que a única vez que eu tinha namorado sério, eu tinha ficado 3 meses com um garoto da escola,
mas que não era para ele comentar nada com meu pai, porque meu pai nem sabia dessa história. Aí começamos a criar uma relação de confiança. Ele me contou que estava namorando com uma menina há pouco mais de 6 meses e que por pouco ela não tinha ido ao casamento também. Mas na hora de comprar as passagens, o pai dela acabou barrando ela de vir. Eu já sabia dessa história porque a Manu já tinha comentado comigo sobre essa menina. Mas eu fingi que eu achava que já tinha ouvido falar, mas nem lembrava que ele namorava. A essa altura, poucas horas depois de conhecê-lo, eu já estava com ciúmes da namoradinha dele. Dani, saímos do restaurante, fomos deixar eles na casa de Manu. No trajeto até a casa dela, Manu sugeriu que eu saísse com o João no outro dia para passear em algum lugar e combinamos de ir num parque de diversões que ele estava louco para conhecer. Então combinamos um horário de Manu me buscar e marcamos por volta do meio-dia. Íamos almoçar num shopping, depois ela deixaria a gente no parque. No outro dia, 11 da manhã, eu já estava pronta e ansiosa para rever João. Conforme a gente tinha combinado, fomos ao shopping, almoçamos, e quando Manu foi deixar a gente no parque, ela jogou uma piadinha pra gente. Falou que era para João cuidar muito bem da irmãzinha dele. Nessa hora minha bochecha ficou vermelha. Só não sei se foi de raiva por ela ter mencionado irmãzinha ou se foi de vergonha, pois eu sou muito clarinha, Dani, então qualquer coisa que saia da rotina eu fico corada. João riu da piada da mãe dele e falou que era para ela ficar tranquila, que ia cuidar bem de mim. Começamos a nos divertir bastante no parque, ainda mais que era uma sexta-feira, e como não era feriado, o parque estava bastante vazio. Brincamos em todos os brinquedos inúmeras vezes, e já quase na hora da gente ir embora, a gente foi dar uma volta na roda gigante. E na roda gigante acabamos nos beijando. A gente já não conseguia mais disfarçar um para o outro. A gente estava afim de ficar e o beijo saiu naturalmente. Ficamos mais um tempo ali no parque, mas depois do beijo a gente nem se portava muito com os brinquedos. A gente só queria ficar junto mesmo. Quando chegou o horário de Manu buscar a gente, combinamos que não iríamos contar para ninguém que a gente tinha ficado, pois tanto eu quanto ele estávamos com medo da reação dos nossos pais. Quando deu o horário marcado, Manu e meu pai já estavam esperando a gente na porta do parque. Fomos a um restaurante jantar. No meio do jantar, meu pai quis saber se João tinha cuidado bem de mim, e eu, sem graça, falei que ele tinha cuidado super bem de mim, e que ele era uma pessoa muito gente boa. E Manu completou dizendo que a gente tinha que se dar bem mesmo, pois a partir de amanhã, que seria o sábado, a gente seria meio irmão. Nessa hora, demos uma risada juntos na mesa. Lembro que nessa hora, João estava tomando um gole de refrigerante. Ele chegou até a dar uma engasgada. Bom, no sábado, eu e Manu passamos a parte da tarde no salão nos arrumando. João ficou com meu pai no apartamento. Eu já estava tão afim de João que minha vontade não era estar no salão, e sim com o João e com meu pai. Mas não existia nenhum tipo de desculpa cabível que eu poderia dar para não ir no salão no dia do casamento do meu pai. Até porque o salão já estava agendado há algumas semanas. Durante a cerimônia de casamento, eu e João passamos o tempo todo juntos, mas como irmãozinhos, né? Como tinha muita gente conhecida, não tivemos nenhuma oportunidade de ficar juntos. Mas apresentei ele para as minhas primas, para algumas amigas, e elas logo sacaram que já estava rolando algo entre a gente. No domingo, meu pai e Manu embarcaram para a lua de mel na Europa, e João para o estado dele. Acordei nesse dia super triste, pois parecia o fim de um sonho. Eu não conseguia parar de pensar no João. Ficava torcendo para não chegar a hora de ir para o aeroporto. Almoçamos todos juntos na casa da minha avó e no final da tarde minha tia levou eles para o aeroporto. Claro que eu fui junto, eu já estava agoniada, pois eu tinha que dar um beijo nele antes dele embarcar. E foi então que tivemos a ideia de dar uma volta no aeroporto com o pretexto de João comprar uma revista. E nessa hora tiramos 15 minutos para a gente se despedir, com alguns beijos e declarações. Assim que ele embarcou, eu voltei com a minha tia para casa. Meu pai ia ficar 10 dias fora, e eu fiquei esse período hospedada na casa da minha tia e das minhas primas. Assim que eu cheguei na casa da minha tia, eu fui para o quarto da minha prima e acabei desabando no choro. Falei com ela que eu estava apaixonada por João.
Minha prima era um pouco mais velha e me consolou, me deu todo apoio. Mas me aconselhou a pensar bem, pois ele morava em outro estado, ele tinha uma namorada e era filho da minha madrasta. E aquela história tinha tudo para não dar certo. Mas sabe como é, né? Não vai ser por causa de conselhos que nosso coração vai dar uma reviravolta. E que do nada eu ia parar de gostar dele. Assim que meu pai e Manu chegaram de viagem, Manu já foi direto para a casa do meu pai. E assim começamos a morar nós três juntos. Eu sempre conversava com o João pelas redes sociais, telefone, WhatsApp. Só que Dani e João continuavam namorando a tal menina. E eu acabei me envolvendo com o Thiago, um menino super gente boa que conheci através de uma amiga em comum. Tem um avião passando. Quando comecei a namorar com o Thiago, eu ainda não tinha conseguido tirar João da minha cabeça. Mas me envolvi nesse relacionamento, até mesmo para ajudar a esquecer João. Fomos ficando, chegamos a viajar juntos algumas vezes para a cidade da minha mãe e todos aprovavam o nosso namoro, tanto minha família quanto a dele. Com o tempo, aquela paixão avassaladora que eu tinha sentido por João esfriou e eu comecei a dar valor a Thiago. Só que com o tempo depois, João veio para nossa cidade para fazer vestibular em uma faculdade e também para passar as festas de final de ano. E claro, acabamos tendo uma recaída e ficamos juntos. E, inclusive fomos para a cama juntos. E acabou que eu fiquei grávida de João. Daí essa minha gravidez causou um verdadeiro tumulto na nossa casa, pois até então ninguém sabia que eu e João estávamos juntos. Muito menos que a gente estava transando. Na verdade, só começamos a transar quando ele voltou para minha cidade para fazer o vestibular. Na época que ele veio para o casamento do meu pai, com a mãe dele, o máximo que rolou foi uma troca de beijos. Enfim, depois que passou as festas de final de ano e a segunda etapa do vestibular que João estava fazendo, minha menstruação atrasou e eu comecei a ficar em pânico. Como João ainda estava na cidade, eu compartilhei com ele essa minha preocupação. Procuramos um laboratório e o teste veio positivo. Como eu estava namorando com o Thiago nesse período ainda, João me perguntou se não existia alguma possibilidade desse filho ser de Thiago. Eu falei que a possibilidade era zero, pois a gente só transava de camisinha. E com o João, eu acabei transando sem camisinha. Várias vezes durante essa estadia dele e fora, eu já tinha um tempo que eu também não transava com o Thiago, né? Então ela transou com o João várias vezes. Até porque eu não tinha uma vida sexual ativa. Começamos então a pensar como a gente ia contar isso para os nossos pais. Ele deixou claro que da parte dele ele assumiria numa boa e que estava feliz. Mas ele não poderia dar certeza de que ele continuaria morando na cidade, pois se ele não fosse aprovado na segunda etapa do vestibular, ele ia voltar para a cidade dele e ia cursar a faculdade federal no estado dele, já que ele teria sido aprovado lá. Criamos coragem e fomos conversar com nossos pais. Começamos contando que a gente tinha se apaixonado um pelo outro desde que nos conhecemos. E que a gente tinha ficado juntos pela primeira vez na época do casamento, mas que a gente não contou nada para ninguém, pois achávamos que não ia passar daquilo. Porém, com a volta de João, acabamos ficando juntos e novamente ficamos juntos e eu acabei engravidando, né? Gente, tanto meu pai quanto Manu ficaram em estado de choque. E ambos falaram que só podia ser brincadeira aquilo. João retrucou e falou que jamais ia brincar com algo sério. E mostrou o exame para eles. Tanto meu pai quanto Manu questionaram se não podia ser de Thiago, mas expliquei que não tinha dúvidas que era de João. Em seguida, eles nos questionaram o que a gente ia fazer. João disse que se dependesse dele, ele queria ficar comigo, mas que ele só precisava esperar o resultado do vestibular para saber se ia morar na nossa cidade e se eu iria com ele ou se eu iria com ele para a cidade dele. Meu pai me perguntou se era isso que eu queria, eu falei que sim. Que eu queria era ficar com o João, independente de qual cidade nós fôssemos ficar. Bom, foi então que meu pai falou que caso ele fosse aprovado, ele poderia ficar no nosso apartamento por um tempo até a gente conseguir arrumar um canto pra gente, mas que não precisaríamos ter pressa. Manu ficou incrédula por um tempo, mas logo começou a curtir a ideia de ser vovó.
Depois de alguns dias, Dani e João foi aprovado no vestibular e mudou para a nossa cidade. Tanto eu quanto ele terminamos os relacionamentos que tínhamos e assumimos para o restante da família e amigos que a gente estava junto. Claro que foi uma surpresa para a grande maioria das pessoas. Decidimos então nos casar em fevereiro de 2020 e estamos juntos e muito felizes até hoje. E eu espero que continue até o último dia das nossas vidas. Atualmente moramos num apartamento, só a gente e a nossa filha, que é o nosso maior patrimônio. Tanto meu pai quanto a minha mãe, Manu, viraram avós babões, vivem bajulando a neta. Atualmente, João ainda cursa faculdade de noite e trabalha durante o dia numa empresa. Eu, por enquanto, estou só dando conta da nossa filha e da nossa casa, mas volto para a faculdade o ano que vem. Inicio uma faculdade o ano que vem. Ela falou que os planos são esses, né? Dani, essa é a minha história, que eu posso te dizer que eu estou muito feliz com a família que eu construí. Sei que somos novos e que poderíamos ter esperado mais tempo, mas desde a primeira vez que vi João pessoalmente, eu já sabia que era o homem da minha vida. O que eu posso garantir para você e para as Alices é que eu não me arrependo de nada, de nada do que aconteceu entre nós. Um beijo para você, querida, que Deus te conceda muita saúde para continuar alegrando todos os nossos dias. Um beijo, amo as histórias. Um beijo para você também, Alice. Bom, gente, acontece, né? Fazer o quê? Poderia ter usado camisinha, poderia ter se prevenido, né? Por serem novos os dois, tá começando uma vida. Mas se aconteceu, acho que foi a melhor decisão que vocês tiveram, foi realmente ter a bebê, ficarem juntos e que vocês sejam muito felizes, né? Eu acho que ele é filho da sua madrasta, então assim, parentesco vocês não tem nenhum, não tem nada de mal nisso, né? Às vezes a gente se apaixona por pessoas que a gente nem imaginava, né? Pessoas que chegam na nossa vida, igual ele, através de outra pessoa. E é isso, aconteceu, vocês assumiram, né? E estão aí, lutando para criar a filha de vocês. Conselho, né, que eu sempre falo aqui, eu acho que vocês têm condições, vocês aparentam ter condições, então acho que você deva sim voltar a fazer sua faculdade, né? Nem voltar, né, que você nem chegou a entrar. Mas faça sim sua faculdade, acho que vai ser muito importante para você. Não fique muito tempo parado esperando, porque senão você acaba desistindo, né? Quando a gente faz alguma coisa e acaba ficando muito tempo parada, nosso cérebro acaba entendendo, sei lá, não vou mais fazer, eu vou deixar para depois. Então assim, se você tem condições, né, o João tá acabando a dele, comece a sua, talvez sua filha já possa ir para uma creche, vocês possam ter uma babá, e faça assim, faça algo por você, não deixa que, né, mesmo que aconteceu de você casar nova, das coisas acontecerem cedo, mas não pule mais etapas, sabe? Do que as que você já pulou. Eu acho que você tem que continuar ali, estuda, né? Pensa numa profissão, sua mãe aí, ó, né? Tem um bom cargo no banco, seu pai também, a Manu, uma arquiteta. Então eu acho que você tem bons exemplos perto de você. E eu acho que é o que eu falo, não deixe que isso, né, pare a sua vida e viva, vou viver em função de João. Você é muito nova para isso, sabe? Esse é um conselho que eu estou te dando, né? Já que você falou que quer voltar à faculdade, então acho que deva voltar sim. Bom, mas é isso, espero que vocês sejam muito felizes, né? Que vocês criem a filha de vocês da melhor maneira possível. Como eu falei, às vezes o romance vem de lugares que a gente nem imagina. Imagina o choque que a Manu e seu pai levaram, óbvio, né? Mas não vi nada de errado assim na sua história, não. Um beijo pra você. Meninas, deixa aí. Vocês já conheceram alguém assim, gente? Não é amor proibido, não tô falando que é proibido. Mas alguém, às vezes, de uma pessoa tão próxima de você que você pensa, meu Deus, eu já conheci, gente. Nossa, eu namorava um rapaz. Essa história, cara, um dia eu tinha que escrever pro mundo gringo essa história. Mas eu já namorei um rapaz e quando eu conheci o irmão dele, me apaixonei pelo irmão dele. Vocês acreditam nisso? E eu acabei terminando com ele
pra ficar com o irmão dele e acabei no final não ficando com nenhum dos dois. Mas um dia eu conto essa história pra vocês. Mas foi uma coisa também inesperada. Já aconteceu algo assim, uma paixão inesperada com vocês? Conta aí que eu quero saber, tá bom? Um beijo, até o próximo e tchau!